Olá pessoal do meu canal, Deus abençoe a todos. Como eu sempre digo, a intenção aqui é ajudar, é sempre gravar vídeos que amanhã minha família possa desfrutar, né? Mas se de repente alguém exigir, ou exigir não, precisar, né? E de uma palavra, de uma orientação, de um conselho, ou até mesmo de um aprendizado bíblico, eis aqui esse humilde canal justamente para isso, né? Sempre faço os vídeos da maneira mais simples possível. Evito estar vestindo roupa, penteando o cabelo, até porque eu estou no aconchego do meu lar e esse canal, a intenção é fazê-lo de maneira como eu sou, né? Simples no meu dia a dia e etc. Né? E por fim, eu quero trazer aqui à tona o que está acontecendo no mundo, né? Que é cumprimento das Sagradas Escrituras. O que é que está acontecendo no mundo? Nós estamos vendo aí nas mídias sociais e na televisão o assassinato do jovem que estava fazendo ali um debate na frente de uma faculdade lá nos Estados Unidos, coisa que costumeiramente ele fazia em prol daquilo que ele acreditava, né? E por ele ser de uma ideologia de direita, né, chamada direita conservadora, alguém, ou um outro jovem, também militante de esquerda, o alvejou com um tiro no pescoço e esse jovem palestrante, né, morreu, deixando duas filhinhas. E aí vimos aí algumas manifestações um tanto quanto esdrúxulas por meio das redes sociais. Um médico cirurgião que vibrou com a morte desse rapaz, um escritor brasileiro, um médico brasileiro, né, de renome, que vibrou com a morte do rapaz, que nunca tinha feito mal a ninguém, e morte de ninguém deve ser motivo de glorificação. E um pseudo-escritor, muito ovacionado pela Rede Globo, que foi e fez um deboche escrachado da morte do jovem que estava ali palestrando na frente da faculdade nos Estados Unidos, o jovem que ideologicamente seguia princípios chamados de direita ou princípios conservadores. Até aí me parece que, entre aspas, está tudo normal. Normal no sentido de que o mundo é disso aí para pior e Jesus tinha avisado isso. Jesus falou sobre a maldade humana, a multiplicidade da maldade humana, etc, etc. Para mim, são cenas chocantes, são atitudes chocantes, etc, 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 etc. Tudo normal até aí. Do ponto de vista de que fomos alertados por Jesus. Do ponto de vista cristão, é que não dá para suportar uma coisa dessa. Eu não entendo muito a respeito de política. Eu não entendo, eu não sou um perito em questões políticas. Também eu acho que não há necessidade de ser um profissional da área, né? Um estudante da área, alguém profundo na área para entender o que é certo e o que é errado. Por quê? Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, né, nós temos o vislumbre correto daquilo que é certo, daquilo que é errado, seja em qualquer área da vida, tá bom? Porque a palavra de Deus, ela nos capacita, ela nos dá discernimento do certo e do errado. Das coisas mais simples às mais complexas, nós temos a condição dada por Deus de entender, de discernir o certo do errado. Por exemplo, quando alguém discursa, né, falando de algo muito elementar, algo muito simples. Quando alguém está discursando a respeito sobre qualquer coisa, aquele conhecedor bíblico,
aquele homem de Deus que vive em oração e é pautado nas Escrituras Sagradas, vai perceber o que é mentira e o que é verdade. Né? Pode não entender, por exemplo, de homilética, de retórica, né? Porém, mesmo ele não entendendo a respeito, né, dessas áreas tecnicamente, espiritualmente ele consegue discernir o certo do errado. Por quê? Porque ele tem o conhecimento de Deus nas mãos, que são as Sagradas Escrituras. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 2, né? Paulo escrevendo aos irmãos em Coríntios, inspirado pelo Espírito Santo, lembrando, né, que estão esquecendo disso, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus e toda ela é a inspiração divina. Porque senão nós vamos cair naquele conto do vigário, né? Ah, isso aqui é Paulo que escreveu, isso aqui é João que escreveu, isso aqui não é de Deus. Está na Bíblia, mas não é de Deus. Toda a Bíblia Sagrada, segundo está escrito em Timóteo, capítulo 2, versículo 16, que toda a Escritura, do Gênesis ao Apocalipse, toda a Escritura, todo o registro bíblico, aquilo que está escrito, é inspiração divina. E olhe o que Paulo fala sobre essas questões de discernimento. Mas Deus nulas revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas percrusta, até mesmo as profundezas de Deus. Ele está falando aqui sobre discernir as coisas de Deus, discernir a natureza de Deus, aquilo que vem de Deus. Porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi nos dado gratuitamente. Disto falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, certo? Não é nada humano isso aqui. O discernimento que vem de Deus, que temos a respeito das coisas de Deus, mas coisas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Agora o versículo 14, falando não apenas do conhecimento das questões relacionadas a Deus, mas relacionadas a tudo, né? Porque o contexto bíblico mostra isso. Diz assim o versículo 14: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Ele não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Julgar todas as coisas, no grego tudo é tudo e nada é nada. Todas as coisas as coisas que vêm de Deus, as coisas que vêm do diabo, as coisas que vêm do homem, as coisas que são da terra. Todas as coisas são discernidas, né, por um homem espiritual. Ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por que ele não é julgado por ninguém? Porque ninguém tem para alguém julgar um homem de Deus, ele tem que ter o Espírito de Deus, né? Só um homem de Deus pode julgar uma coisa ou outra, né? Mas o ninguém aqui que ele está dizendo são aquelas pessoas que não são crentes, que não têm conhecimento de Deus, conhecimento bíblico, não têm a presença do Espírito Santo, eles não têm a capacidade de julgar nada. Aí, no versículo 16, ele diz: Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa ensiná-lo ou instruir? Aí ele termina dizendo: Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então, portanto, nós temos a capacidade de discernir todas as coisas, de julgar todas as coisas. Porém, partindo desse princípio tão profundo, esse princípio bíblico, dá para a gente discernir o que é bom, o que é ruim, o que é pecado, o que não é pecado, quem é de Deus e quem não é de Deus. Eu faço uma pergunta da qual eu não exijo a resposta, mas claro que se você de repente parar aqui nesse canal e ouvir essa mensagem, você pode responder para si mesmo. Um governo ou alguém que milita contra a família tradicional é alguém de Deus? Alguém que é a favor do aborto, e o nosso atual presidente, ele discursa, e o seu discurso muito inteligente e politicamente correto, ele diz: nós somos
Aliás, eu sou avô, eu tenho filha, eu tenho netas, e ele vai falando coisas desse tipo. Jamais seria contra o aborto. O aborto, ele é contra. Porém, na prática, o partido dele, as pessoas que o acompanham, que votam nele, são pessoas totalmente a favor do aborto. Mas de que maneira essas pessoas são a favor do aborto? Veja como é interessante a ação do diabo. Eles não dizem, sou a favor do aborto. Eles dizem outra coisa. Eles caminham sobre essa questão tão delicada de uma maneira bem sorrateira como cobra. Eles dizem assim, mas na questão de uma pessoa que foi violentada sexualmente e contraiu uma gravidez, essa mulher ela não pode gerar filhos do agressor. Então ela pode e tem o direito de abortar porque o corpo é dela. Tá certo? É assim que eles dizem. E outros têm ainda um discurso ainda muito mais inteligente em cima dessa questão. Por quê? Porque o diabo, desde o princípio, ele nunca veio diretamente dizendo isso é pecado. Quando ele foi tentar Eva, por exemplo, quando ele tentou o primeiro homem no jardim do Éden, ele usou a própria palavra de Deus, ele só fez apenas deturpá-la, né? Mas ele usou do jeito que estava ali, dando um sentido a mais, né? No dia que vocês, Deus sabe que no dia que vocês comerem serão como ele, conhecedores do bem e do mal. E foi dessa forma, usando a verdade, que o diabo induziu o casal a pecar. Então, acreditar que esse governo ele não é a favor da legalização de drogas, aborto, é a pessoa não ter Deus na vida, né? É ser muito inocente. É acreditar na Chapeuzinho Vermelho, é acreditar em contos de fada, né? Porque é explícito que esse governo atual, ele é sim a favor dessas coisas. O meu canal, ele não é monetizado, por isso que eu estou falando aqui abertamente. Eu acredito que ele não sabe que eu existo, né? Alexandre Moraes, graças a Deus. Se você ouvir isso, Alexandre, você nem sabe quem sou eu, viu? Por favor. Se uma mulher você prender por causa de um batom com 14 anos, eu não estou passando batom em nada, pelo amor de Deus, né? Então, eu posso falar aqui, né, por enquanto. Mas ainda corro o risco desse canal cair por conta disso. Ainda corre esse risco. Então, vamos lá. É um governo que limita, apoia todas essas questões com uma roupagem de, de coerência. Não. O verdadeiro governo é aquele que olha para os dois lados, né? Que governa para os dois lados. Jesus disse que é impossível agradar dois senhores. Jesus disse isso. Então, quando alguém diz que vai governar pensando em agradar os dois lados, isso não passa de uma balela e de uma farsa, porque ninguém consegue esse feito. Jesus disse que ou haveremos de agradar um e desagradar outro, e assim sucessivamente. Então esse é o governo do engano. E isso é uma politicagem. Para mim, nem Bolsonaro é a salvação do Brasil, nem Ciro, nem fulano ou Beltrano. Que nós temos que exercer o nosso voto, sim, nós temos. Mas o que eu estou tentando mostrar aqui, nesse humilde vídeo, nesse humilde canal, é que falta discernimento em muita gente que se diz crente, né? Ou em algumas pessoas que se dizem crente. Porque apoiar essas coisas é apoiar o médico que vibrou pela morte do rapaz. Esse falso escritor que debochou, assim, explicitamente da morte do rapaz e das filhas dele. É uma coisa, assim, surreal. Mas continuando a linha de raciocínio sobre discernir, então, se alguém diz assim, esse cara aí tá falando balela, né? Já disse que o que nos dá
a capacidade para discernir o bem do mal, embora não sejamos profundos em qualquer área, é o conhecimento da palavra. E, mesclando com o conhecimento da palavra, bons livros podem fazer toda e total diferença. Né? Bons livros podem tirar-nos da escuridão. Tá certo? Então, queridos, um governo que é a favor de droga, de aborto, que propaga o ódio, né? O ódio, como agora vimos aí no show Júnior da banda, ou da dupla Sandy Júnior, gritando anistia um cará bem alto. Você nunca viu um cantor ou alguém que se diz de direita fazendo uma coisa desse tipo, né? Não estou dizendo que aqueles que se julgam de direita são os perfeitos. Mas a verdade é que, se colocarmos numa balança, existe uma porcentagem esmagadora de pessoas do lado da direita que são civilizados, que são, que são pró-família, contra o aborto, contra a legalização de drogas e outras coisas mais. Acabamos de ver a notícia aí do roubo do INSS, que a previsão de 2026 é de faltar dinheiro no Brasil. Essa é a previsão. Vimos aí que a ênfase foi a condenação de uma mulher que passou batom numa estátua, de um ex-presidente acusado, e eu não vou entrar no mérito porque não sou perito na área, de criar um plano para usurpar o poder, e pessoas que têm canal no YouTube sendo presos, sendo alvejados pela nossa Constituição Magna, né? Enquanto isso, o roubo do INSS está aí, né? Um rombo na nação, ninguém foi preso, quem foi preso já foi solto, e assim sucessivamente. Uma bagunça e uma desordem está se instaurando mais uma vez nesse governo, e eles sempre acusando o governo passado. Mas até aí, tudo bem. O que me entristece são os crentes, ou os católicos, ou todo cristão que se diz ser de esquerda. E o pior, tem aqueles que chegam a ser mais burro, que dizem assim, não, esquerda não existe no Brasil. Comunismo não existe no Brasil. Comunismo não existe. Homens que deram a vida para escrever livros como esse aqui, ó, estão sendo chamados de hereges, de burros, de imbecis. Dizer que comunismo não existe no Brasil chega a ser uma brincadeira. Esquerda não existe no Brasil, sendo que todo santo dia militantes estão dizendo isso. Nós que somos de esquerda. O nosso presidente diz, nós que somos de esquerda. Enfim, não combina crente votar em partidos de esquerda, porque hoje não se trata de uma política que está relacionada com questões sérias, mas de uma política que está relacionada com uma agenda ideológica terrível, que vai de encontro a todos os princípios morais, espirituais, contra a verdade de Deus. Então, eu espero que alguém que ouça isso aqui pondere, estude, peça discernimento a Deus, né? Não seja um alienado. Outra coisa, o meu casamento, logo no início, teve uma situação muito, muito complicada, que foi justamente na área sensível, né? Aquela área do sexo. Então, na área sexual, eu e minha amada esposa, nós nos chocamos bastante por ela ser uma pessoa que passou por um susto, né? Graças a Deus não aconteceu nada, mas foi um susto grande na infância,
alguém tentou abusar e ela criou um trauma pesado e eu não sabia. Eu, muito jovem, recém-casado, tivemos muitas dificuldades, mas sempre nos amamos e amamos a palavra. Foi quando alguém me falou de Malafaia. E eu assisti uma pregação do pastor Silas Malafaia e odiei. Um homem que gritava muito, um homem que esbravejava, um homem que confrontava. E como o meu pastor Gesso diz, né? Ele não vai ter sucesso. O pastor Gesso dizia isso aí para mim. Você vai ver, gente desse tipo não vai para frente. O pastor Silas já está com 67 anos de idade, se não me falta memória, com sucesso. Graças a Deus. E aí, um amigo ainda insistiu comigo, assista uma pregação do pastor Silas Malafaia sobre o cristão e a sexualidade. Foi quando eu parei, fiz muita força, desafiei a mim mesmo a assisti-lo. E naquela mensagem, eu e minha esposa fomos agraciados por Deus. E dali surgiu uma admiração por esse homem. Depois disso, né, começamos a acompanhá-lo, ele nas guerras, nas questões políticas, sempre defendendo aquilo que é certo. Família, né? Ele foi várias vezes processado, etc, etc. Depois chegou um tempo agora em que eu comecei a tomar uma certa repugnância a algumas atitudes dele com relação à política, né? Porque ele acabou, em alguns casos, metendo os pés pelas mãos. Mas eu não o vejo como um herege, como um ladrão, como um mentiroso, como usurpador, como um ganancioso. Talvez em alguma área ele tenha uma certa ganância, talvez. Mas enfim, quem é que não tem defeito, né? Eu queria só saber se um defeito ou, né, pode manchar toda uma história e todo um legado e tudo aquilo que esse homem vem fazendo de bom pelo Evangelho, né? Ele hoje milita em favor da direita aqui no Brasil, especificamente ali defendendo o ex-presidente Bolsonaro, e isso incomoda muita gente. E às vezes eu me sinto incomodado por algumas coisas. Mas verdade é que nós não podemos dizer que ele é um demônio, que ele não é de Deus, que ele não vai para o céu, que ele não é crente. Né? Até porque, dentre muitos erros e acertos, ele tem muito mais acerto do que erro. Então, antes de julgarmos qualquer pessoa, é bom ouvirmos, analisarmos e orar a Deus para termos o discernimento dessas coisas. Hoje nós vemos crente tendo ódio de pastores como ele e amando Lula. Fazendo defesas que eu fico pasmo diante do que nós estamos vendo. Uma vida foi ceifada e até agora eu tenho observado que muitos que se dizem cristãos não lamentam a morte do rapaz, não choram a perda. Pelo contrário, sai pela tangente. Não estou falando de uma pessoa específica. Infelizmente, são muitas pessoas que estão envolvidas com essas coisas e outros que estão como Pilatos, lavando as mãos. Nós temos que nos posicionarmos, irmão, não a favor da política, mas daquilo que é certo. E o que é certo? Não é espiritualizarmos a ponto de dizer, eu odeio política, a minha coisa é o evangelho. O evangelho nos ensina a votar, a obedecer, a orar pela nação, a lutar por aquilo que é certo. Isso é evangelho. A alertar a igreja do mal. Eu vi hoje e ouvi
pessoas vibrando, pessoas crentes vibrando e dizendo que o próximo da lista é Nicolas Ferreira. Se eu ouvisse um crente falar assim, olha, Lula morreu e para nós isso é motivo de felicidade, esse crente estaria errado. Um militante de esquerda levou um tiro e tem alguém que se diz direita, que está lavando as mãos ou que está vibrando com isso, certamente essa pessoa, para mim, estaria condenada, ao meu ver. Então, queridos, a questão é muito grave, muito séria, muito séria. O ódio que as pessoas camuflam, pessoas que estão na igreja camuflando o ódio. Quando eu não gosto, eu digo não gosto, certo? Eu não gosto. Mas camuflar o ódio, irmão, é uma coisa triste, sabe? Porque quando a gente pelo menos externa assim, eu não gosto disso, a gente externa com sabedoria. Eu não gosto por causa das atitudes. Porque tem gente que me odeia gratuitamente. Eu sou um pastor odiado. Uns me amam, outros odeiam. Vá conversar com quem me odeia. Ele vai colocar tanta coisa. Eu já ouvi 10 áudios de uma diaconisa da nossa igreja, que hoje não está no nosso meio, né? Não que ela morreu, mas está congregando em outro lugar. Ela mandou 10 áudios que eu me perguntava nos áudios, assim, ouvindo os áudios dela, será que sou eu mesmo ali? Se eu for esse cara que ela tá falando, eu sou o diabo. Eu sou o Satanás. Eu não sei de onde aquela mulher arrumou tanta coisa. Porque o ódio tem esse poder, tem essa força de você ver coisas que além do que existe ali naquela pessoa, né? Ela chegou a ter a pachorra de dizer que eu colocava ketchup na boca, pregava com ketchup na boca, cuspia para dizer que estava com sangue. Quando foi essa cena? E que mágica é essa? Como é que alguém sustenta na pregação ketchup na boca? Né? Claro que eu processei ela, né? Mas aí depois os irmãos pediram para eu retirar o processo e tal. Mas quando chegou a carta na casa dela, ela se acalmou o coração dela. Tudo bem. Mas eu tinha que fazer alguma coisa, né? Mas hoje a gente conversa, hoje a gente, Pai do Senhor, irmã, e como é que estão seus filhos? Aí tal, aquela coisa. Né? Acredito, sei que tanto de um lado como do outro não exista maldade, né? Assim eu creio. Porém, contudo e todavia, o ódio tem essa força, né? O ódio tem esse poder. Nós devemos detestar, como a Bíblia diz, as obras infrutíferas das trevas e devemos condená-las e não condenar pessoas. Que é o que nós estamos vendo, pessoas com Bíblia debaixo do braço fazendo uma coisa dessa. Nós estamos vendo num país em que um descondenado é presidente, alcoólatra, né? Inveterado. A esposa disse ri de um rapaz que morreu. Todo mundo está esquecido desse episódio que ela ri de um rapaz que levou o tiro e morreu também, né? De uma outra situação. E agora, pelo que me consta, esse nosso governo vai dar um auxílio para os alcoólatras agora, porque os bichinhos estão bebendo muito e, enfim, não tenho muito o que falar sobre isso, irmãos, porque chega a ser o fim do planeta. Mas o foco é leia mais a Bíblia, procure orar mais para ter discernimento, né? Porque não combina crente limitando pela esquerda, né? Crente militante de esquerda, crente apoiando partido de esquerda, não existe isso. Isso é antibíblico, antiético para um crente. Isso é inconcebível, entendeu? Crente de esquerda não existe.
Existe um tal de Auri Oswaldo Ramos, que é um pastor de esquerda, que é a personificação da vaidade, da maldade, certo? Enfim, fique esse alerta, né? Não estou dizendo vote em fulano ou beltrano, só estou dizendo que não combina, tá bom? Qualquer um que seja que se levante com propostas de militar pelas, por qualquer questões esquerdistas, pode ter certeza que o evangelho ainda não chegou nessa vida.